conflito entre a fé e a obediência. Como eu tenho encontrado pessoas conflitadas com a fé e a obediência. Parece que é assim, ou eu creio ou eu obedeço. Não posso fazer as duas coisas. Né? Quando a gente fala de obediência, parece que alguém está dizendo, parece que a pessoa interpreta quem está empurrando ela para a lei. Ou seja, obediência está associada à lei. Fé está associada à graça. E nós que fomos salvos, né, pela graça de Deus, mediante essa fé, não tem que obedecer nada. Tem que obedecer o quê? Tem que crer. Eu fui salvo pela fé, pela graça. Estou noutra. E eu até acho que nos dias dos apóstolos também havia esse conflito. Você vê Paulo tentando explicar isso. Tiago é pesado, né? Forte. Tiago, dizem os estudiosos aí que a carta de Tiago quase que não entrou no cano aí, na Bíblia, no que a gente chama de Bíblia, né? Esse conjunto de livros, quase que o Tiago ficou fora, porque Tiago é denso. Tiago fala, inclusive, que se alguém tem fé e não demonstra as obras dessa fé, essa fé é uma fé morta. Tiago diz que esse discurso todo de fé sem obra não vale nada, absolutamente nada. E eu queria te fazer algumas perguntas, você que lê a Bíblia, você que diz que é cristão. O povo no deserto, aquele povo que foi rejeitado, que Deus falou que não ia entrar na terra prometida, que ia morrer até o último. Esse povo que morreu até o último. Esse povo não entrou na terra por incredulidade, como a Escritura declara algumas vezes, ou por desobediência? Em geral, eu vejo muitos irmãos falando, eles foram incrédulos, eles não creem no Deus, não creem no Deus. Tem muitos textos que falam que eles foram incrédulos mesmo. Mas também a Bíblia fala que eles não entraram por desobediência. Hebreus 3, 18 diz isso. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, ele faz essa pergunta, né? Na verdade é uma pergunta, estou entonando errado. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? A história do povo de Israel é uma história de incredulidade. Você fica assim, meu Deus, mas Deus fez tanta coisa, como é que aquele povo não cria? Mas é uma história de desobediência também. Você não encontra, o problema deles é que eles, uma vez incrédulos, desobedeciam. E você vai entender isso daqui a pouco, por que é assim. Um dos patriarcas do Velho Testamento é chamado de pai na fé. Quem é esse cara? Pô, vocês falam logo, tem um monte de crente aqui, Abraão, glória a Deus. Mas Abraão, você já leu Hebreus 11, 8? Diz assim, sobre Abraão, Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Obedeceu. Esse patriarca é chamado de pai na fé. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber, inclusive, para onde? Alguém diz, uma obediência cega. A obediência não é cega, se é pela fé. Porque a fé tem visão, tem luz. Pelo menos 2 vezes, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usa a expressão assim, obediência por fé. Ele explica um pouquinho essa experiência de Abraão, embora não está falando de Abraão, está falando de nós, os que cremos.
Ele diz isso em Romanos 1,5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, está falando de Jesus, para a obediência por fé. Você vê que ele fala que existe uma obediência que ela acontece quando alguém crê. É a famosa obediência por fé. A obediência por fé é diferente de uma obediência pura e simples, de uma regra, de uma lei. Porque muita gente obedece por medo. Não por fé, por medo. E ele não está apoiando a obediência por medo. Ele está animando a obediência por... Tem muita gente que obedece quando é conveniente, quando vai ganhar alguma coisa. Isso Paulo também fala lá em Romanos 16, 26, no finalzinho, dizendo que agora se tornou manifesto, na mesma carta que ele fala isso. Manifesto foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Ele fala das escrituras proféticas, ele fala dos mandamentos de Deus, mas ele fala de uma obediência por fé. Você ouve e crê, ou você ouve e não crê. Essa é a história. Uma conversão genuína, disse Paulo, depende de duas coisas. Depende de você crer com o coração, porque a fé, ela não é uma coisa do intelecto. A fé não passa pela tua mente. A fé não é, você não fez uma conta e concluiu. A fé que salva não é a fé que provém de um conhecimento intelectual de Deus. Tem muita gente que tem conhecimento de Deus desde criança. Fez catecismo, fez escola dominical e tem muita informação na mente. Mas Paulo não fala dessa fé intelectual, dessa certeza de fatos. Isso vai confundir você. Ele fala de uma certeza no coração, no espírito. A fé é uma coisa espiritual. Você crê com o coração. Crê com o coração o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive. Por isso que o Evangelho, a boa notícia de que Ele vive. Amém? Jesus vive. Se Ele vive, nós vamos também ressuscitar com Ele. Quantos creem? É a nossa fé, a gente crê com o coração que Ele vive. Mas a nossa confissão, o que saiu da nossa boca, se não saiu, precisa sair, qual é? O que a gente confessa com a boca, em geral? Que Ele é o quê? Que Ele é o Senhor. Que Jesus Cristo é o... Quando você casou, os casados aqui, né? Os solteiros não passaram essa experiência ainda não. Você se compromete com uma outra pessoa por um pacto. Então você crê com o coração que aquela pessoa é a pessoa que você ama, que você quer passar a tua vida junto, tal. Você crê, está lá, está apaixonada, coitada. Crê com o coração, mas com a boca você também confessa. Alguém vai perguntar, um juiz vai perguntar, um pastor, um padre, alguém vai perguntar, você recebe esse homem, fulano de tal, como teu legítimo esposo? Você se compromete, aí você vai assumindo o teu pacto com a tua boca. Tu vai confessando o que você crê. Tu vai dizendo, não, sim, sim. Se eu te fazer uma pergunta, se alguém te perguntar, lá no teu casamento, você recebe fulano de tal como tua legítima esposa, e você dissesse não, ia ter casamento? Ia ter um escândalo. Podia até levar um tapão também na lata. Lá. Que? Pá! Mas casamento não ia ter. Porque para casar, você tinha que confessar. Você teve que externar, declarar com a tua boca que você estava ali livremente
tomando uma decisão de nunca mais ser uma pessoa solteira. A tua certidão de nascimento desaparece. Ela acaba, sucumbe, e nasce uma única certidão, a certidão de casamento. Você pode ficar viúvo, divorciado, separado, tico-tico no fubá, mas solteiro, nunca mais. Acabou a tua vida de solteiro, você já era. Você não tem mais tua certidão de nascimento, acabou. E quando nós nos unimos a Cristo, não foi diferente. A gente, com o coração, a gente creu que Ele estava vivo, que Ele era realmente quem Ele é. A pregação chegou a nós, a gente deu crédito à pregação. Porque Paulo aqui vai dizer depois, como crerão se não há quem pregue? Alguém pregou para você. Alguém te anunciou, alguém testemunhou, alguém falou muitas vezes contigo. E um dia você disse, eu creio. Você recebeu Ele como teu Senhor. Senhor Kyrios, Ele é aquela pessoa a quem uma outra pessoa, uma outra coisa pertence. Então Ele é dono, sobre o qual Ele tem o poder de decisão. Ele é Senhor. Ele é o que possui e dispõe alguma coisa. Ele é o proprietário, alguém que tem controle da pessoa. Ele é o mestre. Então, Jesus Cristo, quando você diz assim, Ele é o meu Senhor, você está dizendo que Ele assumiu tudo. Ele é dono 100% de tudo que você é e de tudo que você tem. Eu sei que tem crente que pensa que o do Senhor é os 10%, é dízimo. Tem que entender melhor. O Senhor é dono de tudo. De 10, de 15, que ficou contigo, tudo é dele. É dele, disse Paulo lá no capítulo 11 de Romanos. É dele, por meio e o quê? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Quantos creem que Jesus é o Senhor? Quantos creem? Então, amado, se Jesus é o Senhor, se nós confessamos que Ele é o Senhor, a coisa mais coerente na vida de alguém que crê que Jesus é o Senhor é a obediência. É a coisa mais coerente. Se Ele é o Senhor, autoridade máxima, mestre, dono de tudo, a coisa mais coerente da minha fé é a obediência. Como eu digo que creio, se eu não obedeço? Ele está questionando a coerência da tua fé. Porque na tua fé, no teu discurso, na tua confissão, Ele é o Senhor. Ele é o dono. É a autoridade, é Ele que manda. No discurso, na oração. Mas na vida, quando o joelhinho levanta dali, o cidadão sai para fazer a própria vontade dele. Se eu faço a minha vontade, o meu Senhor se chama Sérgio Franco. Hebreus 5, 8, 9. Embora sendo filho, falando de Jesus, ele fez o quê? Aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Deixa eu dizer algo para você, amado. Ó. O autor, diga autor, e consumador da nossa fé. Deixa eu formar uma frase contigo. Diga assim, ó, o autor e consumador da nossa fé obedeceu. Olha só, obedeceu até onde? Até a morte. Morte. Então, olha que frase bonitinha. Pega Hebreus 12 lá, com Filipenses 2. Ó, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Tu vê que fé e obediência não conflitam. O próprio autor da fé e consumador da fé obedeceu. E aqui Hebreus diz assim, olha o que ele diz. Embora sendo filho, aprendeu o quê?
Aprendeu o quê? Como é que ele aprendeu a obediência? Pelas coisas que, e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o quê? Agora autor não só da fé, ele é autor da, mas quem que ele salva? A salvação eterna. Todos os que lhe obedecem. A fé que a gente tem é no Cristo, Senhor, dono de tudo. Se a minha fé, se a tua fé, se a nossa fé não está ajustada, a gente tem que corrigir ela. Prega-se o evangelho de novo. Porque quantas vezes no discipulado a gente tem que voltar para pregar o evangelho? Está discipulando o sujeito. Daqui a pouquinho tu aponta claramente a vontade de Deus. E o sujeito não quer fazer a vontade de Deus. Tu tem que fazer o quê, amado? Para, tu não discipula. Olha, amado, deixa eu explicar para você. Não se malha em ferro frio. Você não vai dar forma a uma pessoa que não tem fogo, que não tem vida. Se Jesus não é o Senhor, tu vai discipular quem? Para tudo que está ensinando. Volta a pregar de novo, filho, eu vou pregar de novo o evangelho para você. Por quê? Porque você não entendeu quem é Jesus. Como é que eu vou te ensinar a obedecer alguém que não é o teu Kyrios, teu Senhor? Como eu vou animar a tua fé se a tua fé está torta, está errada? Como é que eu posso animar a fé de alguém torto? Jesus, irmãos, não veio melhorar o eu de ninguém. Jesus não é coach. Jesus nunca vai sentar contigo e vai melhorar teu ego. O teu ego está em baixa estima. Deixa eu dar uma moral para você. Não vai fazer isso. Jesus não é coach. Jesus não é psicólogo. Jesus é o Senhor. Ele é o dono, ele é a autoridade máxima. Ele é o dono. Tu senta com Jesus, ele não vai melhorar teu ego, ele vai crucificar teu ego. Qual a diferença? Ele vai falar, meu filhinho, deixa eu ajudar a prender essa mãozinha que está solta assim. A vida cristã se resume numa frase de Paulo: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida cristã começa com morte. Se você não vive, você morreu. Estou crucificado com Cristo. A gente canta isso direto. Eu não faço mais minha vontade. É isso que o cristão normal vive. Um dia, amado, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ninguém vai escapar. Ninguém. O cara que te afronta hoje na tua faculdade, ninguém. Um dia, pode ficar tranquilo. Quando alguém meteu a mão e dizer que você é um tolo, que você é um robozinho, que você é uma pessoa, tu pode dizer, olha, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Você diz amém ou não? Mas alguém pode me fazer a seguinte pergunta. Diz assim, Franco, mas nós não somos salvos pela graça? É verdade. Efésios 2,8 diz isso. Somos salvos pela graça. Pela graça, deixa eu completar, mediante a fé. Não é uma graça barata. É mediante a fé de que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que salva o cara. É isso que salva. É mediante uma fé de que Ele é o Senhor. No Evangelho verdadeiro, vivo, do reino, que é pregado. Nós só precisamos de uma coisa, qual é? Nos humilharmos. Diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa assim. Assim que começa tudo.
se humilhar. O Sermão da Montanha começa assim, ó, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro degrau da nossa jornada é a humildade, a humilhação, é quebrantamento, não tem jeito. Nós vamos aceitar a palavra do jeito que ela é. Quantos dizem amém? E o que a gente faz? Se a palavra diz isso, eu não consigo viver. Vamos humildemente rogar o que a Deus? Irmãos, tão somente nós devemos nos humilhar e dizer, eu não vivo, não estou conseguindo, eu preciso da tua graça. Porque tu não vai mudar a tua palavra de jeito nenhum. Tu não vai mudar um tio, uma vírgula, tu não vai mudar nunca a tua palavra, porque a palavra de Deus é santa. Deus mesmo se colocou debaixo da palavra dele. Imagina. É o verbo. Ele não muda. O céu passa, a terra passa, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Não há como mudar a palavra. Não há como distorcer, dissimular, colocá-la debaixo da experiência. A palavra é a palavra, ela está sobre tudo e todos. Nós é que precisamos descer, amados. Nós é que precisamos nos humilhar. Escreve isso na tua Bíblia, em algum lugar do teu coração, diz assim, ó, Deus dá graça aos humildes, mas não muda uma vírgula da sua palavra. Deus não muda. Deus mantém. Se alguém tem que mudar, não é Deus nem a palavra dele, somos nós. Se alguém tem que se converter, somos nós. Deus não vai se converter a nós. Deus não vai se amoldar a nós. Deus não vai negociar nada para nos ter. Esse povo me honra com os lábios, disse Jesus, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Por que em vão me adoram, Senhor? Porque eles ensinam doutrinas que são meramente humanas. Eles dão um jeito em tudo. Eles dão um jeito. Não dá, amados, para adorar a Deus mudando a Bíblia. Não dá para adorar a Deus ensinando uma doutrina que alguém quer ouvir, porque ele busca mestre segundo suas próprias concupiscências. Não dá. Não dá para adorar a Deus para ter uma multidão de gente para ouvir coceirinha no ouvido o que quer ouvir. A única maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade é dando a palavra como ela é, tal qual. Gostando, não gostando. Um verdadeiro adorador não muda a Escritura. Se um dia você se converteu de verdade, eu vou falar como é que você se converteu. Você estava quebrantado. Você estava humilhado. Você não se converteu na arrogância. Se um dia você nasceu de novo, esse dia você estava muito quebrantado. Esse dia você estava muito humilhado. Esse dia você estava muito quebrado. Esse dia você estava igual Pedro, negou Jesus 3 vezes, estava decepcionado consigo mesmo. Você estava, eu sou uma porcaria. Esse dia foi o dia que Deus te encheu de graça para conhecer Jesus. Lembra, ver se não foi assim. Você saiu do teu pedestal. Você descobriu que você era homem. Não era Deus. Essa eu acho que foi a grande descoberta da tua vida quando você se converteu. Você descobriu assim, eu sou homem, eu não sou Deus. E aí Deus então te encheu de graça. Por quê, Franco? Porque a única resposta que a gente pode dar para Deus é render, é rendição. É parar de lutar contra Deus e baixar as armas, é se quebrantar e viver uma vida crucificada mesmo. É a única resposta. Por quê, Franco? Porque nós somos orgulhosos por natureza, mas Jesus nos livra dos nossos orgulhos. Você crê nisso? Jesus nos liberta de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas ansiedades, da nossa arrogância. Tu crê nisso? Olha a obra que Ele está fazendo na tua vida, vê se não é essa.
Vê se ele não está tirando você de você mesmo, porque eu acredito de coração que nós somos o nosso maior cativeiro. O maior cativeiro do homem é o homem, é a sua carne. Salmo 146, versículo 3 e 4. Olha o conselho do salmista. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não há salvação. Sai-lhes o espírito. Se o cara morrer, o que acontece com ele? Volta ao pó. E quando ele vai para o pó, nesse mesmo dia que ele vai para o pó, o que acontece com todos os pensamentos, desígnios, ideias dele? O que acontece? Tudo que ele estudou, tudo que ele sabe, só ele sabe, vai com ele. Acabou. Não pode te ajudar. Prometeu hoje, morreu amanhã. Acabou. Eu quero te fazer uma pergunta direta e franca. Tem alguém hoje aqui que entrou nesse lugar que compreendeu de fato a mensagem? Fala, Franco, eu entendi. Jesus é o dono da minha vida. E eu quero render tudo a Ele. Eu quero viver para Ele, por meio dEle. Eu quero ser totalmente dEle. Tem alguém assim aqui?